Eu gostaria hoje de estar fazendo uma reflexão breve sobre Gênesis capítulo 3, falando principalmente a respeito da serpente. E o texto que eu vou estar lendo está em Gênesis no capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldito serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O último versículo que nós acabamos de ler sobre a inimizade entre a mulher e a serpente fala claramente sobre a inimizade entre o descendente da mulher, né, que seria Jesus, e a serpente, o diabo. E Jesus, na sua morte de cruz, ele pisou na cabeça de Satanás, mas Satanás lhe feriu o calcanhar naquele tipo de morte, morte de cruz. E, e esse texto é bastante compreendido, né, por todos nós. O que eu gostaria de estar frisando aqui está relacionado ao versículo 14, que o Senhor diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu gostaria de estar dizendo esta noite que Satanás, ele vive do pó da terra. O que isso quer dizer? Ele vive daquilo que nós praticamos como cultura. Ele vive da nossa caminhada. Se você adentrar um lugar onde existe uma terra arada, onde se passou arado sobre a terra e existe aquela terra tombada, você vai perceber e vai notar que ali existem grãos de terra, às vezes grãos de areia. Mas não existe pó. O pó começa a existir quando o homem caminha e faz um trio naquele lugar. Um passa, um outro passa, e aquela caminhada para lá e para cá, o grão de terra vai se esmiuçando e se torna pó. Quando o Senhor diz que Satanás se alimentaria do pó da terra, ele quer dizer que aquilo que você faz habitualmente como erro, você comete um erro hoje, comete o mesmo erro amanhã, comete o mesmo erro na semana seguinte, e vai errando e pecando, insistindo no pecado, insistindo no erro, você vai pavimentando o alimento para que Satanás comece a se alimentar daquela situação e passe a habitar a sua vida. É importante entendermos isso para que nós não estejamos alimentando o nosso inimigo. Existem famílias, eu conheço uma família, e não vou citar nenhum nome aqui, que o sogro e o genro se juntaram para matar o outro genro daquele sogro. Eles assassinaram o homem. Esse sogro, ele mandava a sua mulher se prostituir para trazer alimento para dentro de casa. E essa situação foi produzindo na família uma destruição completa. Havia ali já um assassinato e havia prostituição. A filha
desse sogro, estou situando o sogro aqui para mostrar onde começou ali o problema. A filha desse sogro que matou o genro, juntamente com outro genro, começou a se prostituir também e aquilo foi criando uma angústia nela. Ela, de repente, num determinado momento, adquiriu AIDS e se suicidou. Os filhos destes relacionamentos desses genros com as filhas desse sogro passaram a se prostituir e a consumirem drogas. Vários deles se tornaram habitantes constantes da cadeia. Hoje mesmo tem acho, um ou dois deles presos. E aquela família se tornou uma família onde impera constantemente drogas, prostituição e desavenças próximos de assassinato. Um dia desses, um menino pequeno, de 9 anos, estava brigando com o outro na rua, se agarrando ali, e a família inteira desse pessoal falando para o menino furar o outro com uma faca. Por que o diabo está nessa família? Porque eles foram pavimentando um determinado lugar, eles foram andando aquela terra, caminhando para lá e para cá no erro, no erro e no erro, e eles foram criando, gerando pó. E Satanás se alimenta ali. E onde o Satanás se alimenta, ele fica. Então é primordial que eu e você não insistamos nunca no erro, para que nós não estejamos alimentando o diabo, para que nós não estejamos alimentando demônios, para que eles não se acostumem com o nosso habitat. O nosso habitat tem que ser habitat de santidade. Aquela passagem em que o Senhor expulsa o endemoniado, expulsa os demônios do endemoniado gadareno, eles pedem para ele: Senhor, se nos expulsa daqui, não nos mande para outro território. Permita que nós entremos nos porcos. Eles queriam continuar por ali. Por quê? Porque ali, naquela região, eles já conheciam a cultura, a terra já estava pavimentada para eles, ali já tinha muito pó. E eles que se alimentavam daquele pó, daquele tipo de pó, não queriam ir para um outro lugar onde não houvesse esse clima, um outro lugar. Eles não queriam ir para um outro lugar que não estivesse aclimatado para eles. Portanto, eu e você não tenhamos nenhum pecado que se cometa hoje, amanhã, o mesmo pecado e vai se cometendo e insistindo no erro, criando pó, para que os demônios se alimentem, se acostumem com o lugar e ali permaneçam e causem todos os danos que eles costumam causar na vida daquele que vive pecando e pecando e pecando. Inscreva-se no canal e dê um joinha para que nós possamos estar crescendo como canal. Que Deus abençoe sua vida.